O momento começa, aí começou a gravação. Pessoal, muito boa tarde. A gente vai começar a nossa quinta aula, né, do nosso curso. E como vocês perceberam aqui, vai ser sobre teoremas do que é chamado posto de uma matriz. Então, a nossa primeira missão é definir essa palavra posto, tá bom? Eu vou definir essa palavra posto, a gente vai discutir, dar alguns exemplos e eu vou provar o teorema fundamental da nossa aula. Tá. Alguém tem alguma pergunta? Tá bom. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou pegar, eu vou tomar uma matriz. Matriz A, Rn por Rm. Então, essa matriz, ela tem. O que está acontecendo aqui? Ela vai ter N linhas e M colunas, né? Isso está claro para todo mundo, né? Tá bom. Aí eu vou falar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Essa é a minha definição. Vou fazer assim, então. Vou colocar aqui definição, né? Deixa eu levar isso aqui mais para lá ainda, e a definição do que eu chamo de posto das colunas, tá bom? Então vai ser o seguinte, eu tomo uma matriz, então essa matriz ela tem N linhas e M colunas, eu vou falar que o posto, vou escrever assim, ó, das colunas de A é igual o número máximo de colunas linearmente independentes de A. Tá bom? E eu vou falar então agora que o posto das linhas de A é igual o número máximo de linhas Li de A. A definição está clara? Então, o posto ela tem a ver com quantas colunas linearmente independentes eu consigo achar e com quantas... então, tem o posto da linha e o posto das colunas. Então, vamos dar um exemplo. Vamos fazer assim, ó. Se o A fosse a seguinte matriz aqui, ó. 1, 0, 2, 0, 3, 0. Então, essa matriz, ela tem... vamos pensar aqui qual seria o posto das colunas de A. Então, quantas colunas... perdão, perfeito. Vamos fazer um exemplo, vamos começar com o exemplo mais simples de todos, que seria 3, 0, tá? Tá, qual seria o posto das colunas aqui? Seria 1. Seria 1, exato. Que eu tenho no máximo uma coluna linearmente independente, né? Porque aqui eu estaria considerando o V1, que seria o vetor 1, 0, que seriam os vetores colunas, né? O vetor V2, que seria o 2, 0, e o vetor V3, que seria quem? O 3, 0. Só que V2 e V3 são múltiplos de V1. Então, o vetor LI só tem um V1, né? Só tem um V1. Aqui é interessante pelo seguinte, ó. No mesmo exemplo, então, se eu pegar agora x, o vetor, vou escrever assim, vetor linha, é o vetor, então, que representa a linha, tá? Então, no caso aqui, seria esse vetor aqui, ó, 1, 2, 3. E depois o outro vetor linha seria o 0, 0, 0.
Então, eu teria o vetor x, que representa a linha, eu vou escrever assim como sendo x1, que é o vetor 1, 2, 3, e eu vou ter o vetor x2 como sendo o 0, 0, 0. Quantos vetores linearmente independentes eu tenho aqui? Apenas um, porque o 0 eu não posso incluir, né? O 0 não... 0, 0, 0 é sempre LD. Alguém tem alguma dúvida nisso ou não? Então, no caso aqui, o posto das linhas de A também é igual a 1. Então, nesse exemplo, o posto das colunas foi igual ao posto das linhas. Esse exemplo tá claro ou tá confuso? É claro. Se vocês quiserem, eu dou outro exemplo, senão a gente segue para fazer alguns comentários aí. Tá, já que está claro, a primeira observação, eu vou colocar como um teorema, mas deve ser fácil da gente entender. Então, teorema, vou escrever teorema do jeito certo. Teorema, tá, fala o seguinte, ó, dado, então você pega uma matriz N por M, tá bom? Então, o posto das colunas de A é igual à dimensão da imagem de A. Tá, prova. Vamos discutir isso aqui. Vocês acham que precisa provar ou isso tá muito óbvio? Conversa comigo aí. Ninguém Eu acho que conversa. seria bom provar, sim. Mas primeiro, tá, vamos Melhor provar, professor. Tá. O que é o posto de A? O que é o posto das A colunas quantidade de colunas L de A. LI? Então, a primeira observação é que se eu pego um AX, lembra dessa história? Isso aqui vai ser combinação linear das colunas. Lembra disso ou não? Então, esse aqui, esse aqui é a coisa mais fundamental. Então, eu vou escrever assim, esse AX, ele vai ser tipo alfa I, VI, onde VI são os vetores coluna. Essa anotação está clara para todo mundo ou não? Essa última parte eu não entendo não, desse somatório. Seria quando eu multiplicasse? Vou dar um exemplo, porque na verdade a gente está recapitulando uma coisa que a gente já viu. Então, vou dar um exemplo rápido aqui, vai ser um exemplo simples, mas vai ser bom, eu imagino. Vou imaginar o seguinte, eu tenho essa matriz aqui 3x3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu vou ter o alfa 1, alfa 2, alfa 3. O que a gente estava falando das outras aulas, você pode pensar esse vetor aqui como sendo o vetor coluna 1, esse vetor aqui como sendo o vetor coluna 2, esse vetor como sendo o vetor coluna 3, certo ou não? E essa multiplicação matricial, a gente provou isso, ou se você não está confiando muito, você pode fazer essa conta na sua casa aí, quando a aula terminar. Você vai perceber que essa multiplicação matricial nada mais é que alfa 1 vezes V1, mais alfa 2 vezes V2, mais alfa 3 vezes V3. Certo? Que isso aqui, isso aqui que eu estou escrevendo como soma de alfa I e VI, onde VI são os vetores coluna, tá bom? Quantos vetores coluna eu vou ter? Eu tenho M vetores coluna, concorda? M aqui é o número de vetores colunas que eu tenho, certo? Então, se eu quiser ser mais preciso ainda, essa soma, ela vai de 1 até M. Concorda? Mas pelo teorema do posto, essa soma aqui,
aqui que está o truque todo, eu posso escrever como sendo o quê? Como sendo só combinação. Aqui eu vou escrever em português e a gente discute. Isso aqui é combinação das colunas linearmente independentes, concorda ou não? Porque, assim, alguns desses vetores aqui, eles são LD com respeito aos outros. Eu não preciso deles, né? Você está entendendo? Eu posso reagrupar só em quem é LI. Isso está claro para todo mundo? Eu vou fazer a conta, mas primeiro vamos ter certeza que o português, assim, a gente está entendendo a ideia, pelo menos no português. Alice, como que tá aí? Tá claro esse pedaço ou não? Alice não quer falar comigo, né? Ela colocou no chat, falou que eu não entendi esse final. Tá. Vou dar um exemplo de novo. Vai ser um exemplo. Vamos... Tudo bem, Alice? Tudo sim, professor. Agora é que meu microfone voltou. Tá, não, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho o vetor V1 é igual... Vou dar um exemplo em duas dimensões, tá? O vetor V2 é 1 menos 1. E o vetor V3, ele é igual a 2, 0. Então, vocês têm que perceber que esse V3, na verdade, ele é o V1 mais o V2, tá bom? Tá, então o que eu estou falando para vocês é que se eu tivesse uma matriz A, tal que a matriz A fosse composta pelos vetores colunas V1, V2, V3, quando eu fizer A vezes X, isso aqui vai me retornar alfa1 V1 mais alfa2 V2 mais alfa3 V3. Tá bom? Agora o V3 é combinação linear dos outros, eu não preciso dele aqui. Tá claro? Vamos ver por quê. Porque eu sempre posso fazer o seguinte, isso aqui vai ser alfa1 V1, beleza? Mais alfa2 V2, mais alfa3. Então o V3 é a combinação linear dos outros. Nesse caso aqui eu sei a fórmula, mas se não fosse, eu saberia que ele seria da forma... Então no caso geral, o V3 seria da forma combinação dos vetores linearmente independentes. Tá claro o que eu estou falando? Esse seria o caso geral. Que eu colocaria nessa fórmula aqui. Aí, você tá vendo o que está acontecendo aqui? Ficaria alfa1 mais alfa3 V1 mais alfa2 mais alfa3 V2. Concordou, Alice? Sim. Então, esses aqui são os vetores LI. Então, se eu coloco um vetor LD e faço a combinação, eu posso trocar esse LD. Eu não preciso dele, essa que é a ideia. Porque essa linha aqui e essa tem exatamente a mesma informação. Então, na verdade, como que seria a prova desse teorema? Vamos recapitular. A primeira coisa, eu vou perceber que se eu escrevo AX, o que está acontecendo? Isso aqui, esse cara mora onde? Na imagem de A, concorda? Porque a imagem de A, por definição, é todo mundo que sai do AX. Esse aqui é a combinação linear das colunas. Bom, aí eu fui escrever combinação linear das colunas, não fiz nada. Onde esses V e I são os vetores coluna. E agora eu percebo que ao invés dele, eu posso escrever combinação linear só dos linearmente independentes. Tá bom. Mas agora, se eu perceber isso, quantos vetores linearmente independentes eu tenho aqui? Então isso aqui vai ser combinação linear. Vai ser combinação linear de quantos? De posto de A. Lembra? Vou falar, Postinho. vou falar que é R o posto de A. Então vai ser soma de 1 até R de beta I VI, para algum beta, né? Fazendo o mesmo truque que eu fiz aqui, né? Porque eu teria que trocar os números que aparecem aqui. Certo?
Mas aí, estaria falando que esse conjunto aqui, o que está implicando que esse conjunto aqui, V1, VR, é base da imagem. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Porque qualquer coisa que sai daqui pode ser escrito como combinação linear desses R vetores. Tá bom, mas o que é a dimensão da imagem? É o número de vetores que está na imagem. Então, pronto, está aprovado o teorema. Quer que recapitule ou ficou claro? Para mim ficou claro. É porque a imagem sempre é um conjunto LI. É tipo o maior conjunto LI que é possível formar com os vetores coluna, né? Exato. Então, na verdade, sim, eu poderia ter escrito mais formalmente, mas a ideia seria exatamente aqui reescrever os vetores como combinação linear, tá? Então, isso aqui foi a primeira observação, tá bom? Aí, eu quero... Vamos discutir mais uns exemplos aqui, tá bom? E exemplo de novo. Vamos pegar esse A como sendo 1, 2... Vamos pegar assim, ó. 1, 1, 1, 1, menos 1, 1. Tá bom, agora vai ser assim, ó. Olha o que eu vou fazer. Esse cara, eu tô somando esses dois, todo mundo percebeu o que eu fiz ou não? E esse aqui, eu vou subtrair esses dois, tá bom? Vou subtrair, então, vai ficar 0, 2, 0. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Então, ó, esse aqui é o meu vetor... Sei lá o que aconteceu. Esse aqui é o meu vetor... Vamos voltar. Esse aqui é o meu vetor V1. Esse aqui é o meu vetor V2. Esse é o V3. E esse é o V4. Todo mundo percebeu que o V3 é o V1 mais o V2. E todo mundo percebeu que o V4 é o V1 menos o V2, concorda? Sim ou não? Sim. Então, a primeira pergunta aqui é: qual que é o posto das colunas de A? Isso aqui é o quê? Todo mundo concorda? Tem que ser 2, né? Porque esses dois aqui, o V1 e V2 é LI, e os outros é combinação linear. Eles não... É o número máximo, não tem o que fazer. Tá. Qual que é o posto agora das linhas de A? Ó, quais são as possibilidades aqui? 2 também. O posto poderia ser 1, 2 ou 3, né? Você está entendendo? Agora, essa pergunta é interessante, porque vamos pegar os vetores aqui, o que está acontecendo? Vamos chamar esse vetor aqui de x1, esse vetor e esse vetor de x2, esse vetor de x3. Vocês estão entendendo? Eu estou falando que esse vetor aqui é o x1, depois eu estou falando que esse vetor aqui é o x2, está claro o que eu estou falando? E esse vetor aqui é o x3. Sim. Então, eu vou escrever os vetores, então. Para as linhas. Então, tá, esse aqui... Aí eu vou ter 3 vetores. x1 igual a 1, 1, 2, 0. x2 igual a 1, menos 1, 0, 2. E x3 igual a 1, 1, 2, 0. A pergunta agora é se pode acontecer de x1, x2, x3... pode acontecer deles serem LI. Tá claro o que eu tô falando? Se x1, x2, x3 for LI, qual seria o posto das linhas? 3. 3, exato. Agora, poderia acontecer que só um deles é LI. Poderia acontecer que só um deles é LI. E aí o posto seria 1. Qual você acha que é o posto das linhas aqui? É 2, porque x1 é igual a x3 e não pode dar uma combinação que chega a x2, porque o quarto elemento de x1 e x2 são x1 e x3 é 0, mas de x2 é 2. Cara, você foi muito rápido para mim. Vamos com calma. Você está falando que assim, ó, esses 3 vetores têm que ser LD, é isso que você está falando.
Não, no X1 e X3 são LD, porque é igual. Ah, tá. Então esses três vetores têm que ser LD. Então você percebeu que x1 e x3 são LD. Sim, Então, mas tem que tirar um deles. E aí eu teria que fazer é, uma conta para saber se x1 e x2 são LI. x1 e x2 são LI. Então aqui sai que o posto também é 2. Obrigado. Então aqui estaria falando o seguinte, ó, você está vendo? Já é o segundo exemplo, porque você concorda que o posto das linhas, vamos recapitular, é o número máximo de linhas independentes numa matriz. Que seria o número máximo, pensa numa equação linear, seria o número máximo de equações lineares que você tem. E o posto das colunas é o número máximo de vetores colunas da... E a gente está percebendo que eles são iguais, né? Tá concordando comigo? Já é o segundo exemplo que eles são iguais. Então, esse na verdade, é um teorema. Vamos escrever ele aqui. Teorema. Teorema do posto. Então, seja uma matriz. Então, qualquer. Então, o posto das colunas de A é igual ao posto das... Não escrevi das, né? Só escrevi posto linha de A. Então, esse teorema é um teorema muito bom. Vocês querem discutir esse teorema? Todo mundo entende? Vamos fazer uma pequena discussão dele. Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho discussão, vamos pensar porque alguém achou que esse teorema é fácil ou vocês acham que ele é profundo? O que vocês acharam dele? eu não digo que é fácil, mas eu acho que dá para perceber uma relação quando a gente olha tipo uma matriz quadrada. Porque a quantidade de linhas vai definir o máximo da quantidade de colunas que são ali. Tipo assim, se eu tenho 4 linhas, isso significa que a minha matriz vai ter no máximo 4 linhas ali. Então, eu não sei se essa... Eu acho que é mais complicado, viu? Não, eu não sei como é que prova esse teorema, mas que tem uma Não. relação entre as linhas da coluna Primeiro a tem. gente teria que só ver se a gente consegue achar alguma... Bom, vamos fazer uma interpretação desse teorema, tá? O que seria o espaço das linhas, das colunas. Aqui eu vou colocar A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Isso é uma equação linear, todo mundo concorda, né? Beleza, essa é uma Sim. equação linear e ela vai ter uma representação matricial, não vai? Vai. Se você pegar, vamos chamar essa aqui a equação de 1, essa equação de 2 e essa equação de 3. A equação, cada equação, 1, 2 e 3, é a equação de um plano. Todo mundo vê isso ou não? Quer dizer, não sei se todo mundo vê isso. Vocês teriam que já ter visto isso antes, né? Do que a equação de plano. Tá, então a resposta é que não viram isso antes, né? Tá, Eu acho, isso é a equação de um talvez, plano, não tem o que fazer. Essa é a equação de um plano. Tá. Vocês não viram a equação de plano, o que eu vou fazer então... Vocês, viu ou não viu? A equação de um talvez, plano, na verdade, é o conjunto. A Mas acho equação que de a um plano é maioria uma não equação lembra. linear. A gente A viu. equação de um plano... Porque a gente pode botar uma Já viu, variável a em função equação... das outras. E a gente Tá. tem 3 variáveis, então... Tá. A equação de um plano é uma equação linear. É essa a definição de equação de plano. É uma equação linear. Tá. Então, você pode pensar que... o meu exemplo já foi ruim, né? Porque você tem
x, y, z, w, que nem dá para desenhar, e você teria um plano aqui, cortando esse cara. Então, aqui você teria 3 equações de planos. Então, na verdade, a ideia é que o posto das linhas, ele está contando o número de planos distintos. Você pode pensar assim. Tá bom? Pode pensar que quando eu falo posto das linhas, eu estou contando o número de planos distintos que eu tenho se eu olhar para a equação linear. E o posto das colunas está contando para mim o número de vetores coluna linearmente independentes. Beleza? Então essa que seria a interpretação. E o que está falando é que o número de planos distintos é igual ao número de colunas distintas. Vou dar um exemplo aqui que a gente vai conseguir desenhar, porque esse exemplo aqui eu percebi agora que não dá nem para desenhar, né? Então eu vou ter x e y igual a, digamos, igual a 0, e x, y igual a 0. Vamos de novo aqui colocar 1 menos 1, menos 1, mais 1. Tá bom, vamos pegar a primeira equação aqui, que eu chamei de equação 1. Então, a equação é x menos y igual a 0. Isso aqui implica que x igual a y. Então, nesse caso aqui, quem seria meu plano? Meu plano é uma reta, concorda? Se eu colocar x e y, o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa equação é igual a x igual a y. Tá todo mundo comigo ou não? X igual a y. Sim. Tá bom. Vamos pegar, isso aqui foi da equação 1. Vamos pegar a equação 2. Tá. Na equação 2, eu vou ter menos x mais y igual a 0. Que eu vou ter o quê? X igual a y. Então, a equação 2, ela tá me dando um plano também, mas o plano é exatamente igual ao que eu já tinha, tá vendo? Os planos são iguais. Então, quantos planos distintos eu tenho aqui? Então, o número de planos distintos, quantos são? Exato. É igual a 1. Então, esse aqui é o posto das colunas, das linhas, perdão. Eu ainda não falei quem é a matriz A, né? Quem que é a matriz A aqui? Teria que até escrever essa matriz A. Mas vamos fazer uma nota de rodapé aqui. Essa matriz A, quem seria a matriz A correspondente a esse sistema aqui? 1, menos 1, menos 1, 1. Tá todo mundo me acompanhando ou não? Sim. Essa seria a matriz associada a esse sistema aqui. E o posto das colunas, qual que é? Também é 1, porque esses dois vetores são paralelos. Tá bom? Então, essa história que o posto das linhas é associado ao posto das colunas não é trivial, porque o posto das linhas você pode pensar como sendo o número de planos distintos. E o número de planos distintos, ou seja, o número de linhas distintas que você tem na matriz vai ser exatamente igual, não distintos, aí se eu falar de linhas, número de linhas linearmente independentes, né? Vão ser exatamente igual ao número de colunas linearmente independentes, tá bom? Beleza. Tá, vamos provar esse teorema? Para provar esse teorema, eu vou precisar fazer. Eu quero provar. Para fazer a prova, eu preciso de uma preparação. Vou ter que fazer algumas observações aqui. E a gente vai conversando para ver se a gente está no mesmo pé das observações, tá bom? Primeiro, a gente percebeu o seguinte, ó, que dado uma matriz A em RMN, existe uma sucessão de operações elementares E1 EK
tal que eu posso trazer A como sendo E1, E2, EK, ela vai ser tipo identidade N00. Lembra disso ou não? Isso aqui deveria estar claro pra gente. Que é reduction of form, sei lá. É forma, a gente vamos fazer a portuguesar, isso aqui seria forma escalonada reduzida. E no inglês o pessoal chama isso aqui, eu tô falando inglês porque o nome do comando em Python é o nome em inglês, que é Reduced Row Echelon Form. E aqui a gente já tinha, vamos só relembrar que aqui a gente já tinha notado uma ideia profunda aqui, que qual que foi a ideia? É que era o seguinte, a gente fazia escalonamento nas linhas, né? E isso não mudava. A dependência linear das colunas. Lembra disso? Então, isso aqui já tinha uma coisa bem legal que tava falando que tinha uma relação bem forte entre linha e coluna, tá? Porque essas operações aqui, elas são todas feitas em linhas. E que a gente viu que mexer na linha da matriz não ia dar pau nas colunas da matriz. Vocês lembram disso ou não? Sim. Tá, beleza, então. Tá bom. Mas vamos ver o seguinte, ó. Eu quero fazer duas perguntas para vocês. Às vezes eu quero matar esse N aqui, mas não dá para matar esse N fazendo operação. Esse aqui é o jeito mais simples que eu posso trazer matriz. Tá? Não dá para trazer matriz mais simples que isso. Atuando apenas a... O que eu estou fazendo aqui? Atuando à esquerda. Tá bom? Atuando à esquerda, esse é o jeito mais simples. O que eu prometo para vocês agora, que é o fato 2. Fato 2. Então, o que a gente fazer, vamos recapitular aqui, dado um A em RNM, existe... Só vou reescrever o que eu já estava fazendo, tá bom? P, tá o quê? P vezes A, P inversível, tá bom? P inversível. Então, aqui P vezes A é igual a identidade N00. Quem que é o meu P aqui? O meu P é a sucessão. Eu estou chamando isso aqui de P, tá vendo? Esse aqui é o meu P. E P é inversível porque todo elementar é inversível. Tá bom. E também existe Q inversível, tal que, se eu fizer P, A, Q, aí isso aqui vai virar identidade 000. Tá, isso que eu quero discutir com vocês. A menos que vocês acham que não precisa discutir, aí a gente pula. Eu estou falando que vai existir uma matriz que vai atuar nela agora. Está atuando à direita. E se essa matriz atuar à direita, eu posso matar o N. Antes eu tinha um N aqui, agora não tenho mais. Então, para completar a prova do teorema, o que a gente precisa entender é esse fato 2 aqui, tá bom? Eu quero explicar o fato 2 para vocês, dando alguns exemplos, tá? Pode ser ou não? Pode. Então, não vejo não. Pode falar, Nicolas, eu não entendi. Não, é que não ficou claro. Tipo assim, só deixando assim. Tá, Como é que poderia usar vou dar alguns exemplos e aí... Vocês já perceberam que, digamos assim, vamos falar que A é dada,
e eu escalono ela. E aí eu vou falar que A agora, depois dela ser escalonada, eu vou chamar de A', né? Que ela já está escalonada, essa matriz aqui, por exemplo, ó, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0. Essa matriz, ela não está da forma que eu queria, certo? Porque lembra que, só para recapitular, a gente estava sempre escrevendo A, depois que ela é escalonada, ela virava identidade N00. Mas isso aqui não tem identidade aqui, concorda? Sim. Porque o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar essa coluna aqui e essa coluna aqui, e eu tenho que mandar essa para o lugar dessa, e eu tenho que mandar essa para o lugar dessa. E aí ela vai virar uma matriz desse jeito, né? Concorda ou não? Concordo. Tá, então, vamos notar o seguinte, se eu pego 1, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, vamos ver o que acontece se eu atuar essa matriz aqui, ó. Se eu atuar a identidade, acontece o quê? Nada. Não acontece A nada. identidade tem a Então, propriedade de não não acontece nada. modificar a Então, o que eu vou multiplicação. fazer? Na identidade, eu vou trocar essa coluna vai para cá, essa coluna vai para cá. Beleza? Como ficaria, então? Ficaria Aí ficaria tipo a inversa da identidade. Né? É 0, 1, 0, 1, 0. Ficaria assim, né? É. Concorda? Sim? Então, aqui só para... Eu vou escrever aqui, troquei a coluna 2 e 3, beleza? Vamos fazer essa multiplicação de matrizes agora. Então, aqui vai dar... Ó, eu multiplico essa com essa, dá 1. Aí eu vou multiplicar essa com essa, vai dar 0. Vou multiplicar essa com essa, vai dar 0 também. Alguém tem alguma dúvida nisso ou não? Aí dá 2 no caso. Perdão, vai dar 2. É o que você está falando na terceira. Essa com essa dá 2. Tá bom. Aí eu vou multiplicar essa com essa, vai dar quanto? 0, concorda? E essa última linha dá 0 para todo mundo, né? Já vou pôr 0 para todo mundo na última linha aqui, não tem nem o que pensar, né? Aí, quando eu multiplicar essa com essa, vai dar 0. Quando eu multiplicar, a única coisa que eu tenho que pensar, essa linha aqui, com essa deu 0, já escrevi. Essa linha com essa vai dar 1 aqui. E essa linha com essa vai dar 0, então vai estar aí. 1, 0. Aí eu trouxe ela para a forma que eu queria, concorda? Isso aqui é o que eu estava falando para vocês, ó. Aqui aparece identidade e aqui aparece a matriz N. Certo ou não? Certo. Tá. Isso aqui seria equivalente a fazer... Como eu poderia fazer isso? Vamos fazer uma pequena digressão. Se eu tivesse assim, ó, A, que multiplica o vetor x, y, z. E aí eu quero colocar essa matriz aqui, ó. Vamos chamar essa matriz aqui de Q. Tá bom? Eu poderia colocar AQ. Quem que é a inversa de Q? É a própria Q. Todo mundo vê isso ou não? Teria que fazer a conta. Se não está claro, a gente teria que fazer a conta, mas a inversa daqui é a própria Q. É só a gente multiplicar Vai ser ela própria porque vai trocar a coluna 2 com a coluna 3. Só que aí vai transformar na identidade. Só fazer essa conta aqui, ó. Na verdade, a única conta que a gente tem que fazer dá 1, 0, 0, 1, tá vendo? Porque esse bloco, é só esse bloco que eu mexi, ó. Tá vendo? Se eu fizer a conta com esse bloco, o resto é independente, né? Então tá, então significa falar que Q vezes Q é identidade. Então aqui eu não fiz nada. Isso aqui é minha própria identidade. Você concorda comigo?
Aí isso aqui estaria assim, a matriz A que eu queria, identidade vezes N00, e na verdade quando essa Q atuar nesse XYZ, o que ela vai fazer, aí agora ela é uma elementar, no que eu já sabia. O que essa elementar faz? O que essa Q faz com matriz elementar? Ela troca a linha 3 com a linha 2. Todo mundo concorda com isso? Certo ou não? Então, eu sempre consigo trazer a matriz dessa maneira aqui, da maneira que a gente tinha falado, se eu trocar as variáveis que você me dá de lugar. Então, você me deu x, y, z, eu consigo sempre trazer ela para a forma canônica, lá que a gente falou, se você me der a liberdade de permutar as variáveis, tá bom? Agora, a resposta do meu sistema vai ser x e y, ao invés de ser x, y, z. Concorda comigo ou não? Sim, sim. Tá. Agora me fala... Tá bom, continuando então. Então vamos só recapitular. Foi me dado A, aí eu peguei, fiz A vezes Q, e aí isso me trouxe nessa matriz aqui 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0. E eu quero multiplicar, terceiro, eu quero achar agora uma matriz R, tal que A vezes Q vezes R, isso aqui vai ser só 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tá claro o meu objetivo agora ou não? Que é isso que eu tinha falado para vocês, que sempre existe uma matriz, que esse era o fato, esse que eu chamei fato... preparação aqui, ó. Esse era o fato da preparação, onde só aparece identidade e zero em todo outro lugar. Beleza? Tá, então uma parte eu já fiz, agora eu quero achar aqui, faria isso. Mas vocês já estão... qual que é o truque aqui? Qual que é o truque? Vamos ver que vocês já perceberam que tem um truquezinho, inclusive barato. Truque. Então, matriz elementar que agindo à esquerda mexe nas linhas. Foi isso que a gente já tinha visto, não foi? Só que agora, matriz elementar agindo à direita, ela faz o quê? Mexe nas colunas. nas colunas. Então, essa aqui é a observação fundamental. É tudo matriz elementar. Só que se ela agir à esquerda, ela escalona a linha para a gente, e se ela agir à direita, ela escalona a coluna. Então, qual que é a ideia? Como que eu trago essa matriz aqui para essa aqui? O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar, não vou mexer na coluna 1, não vou mexer na coluna 2, e eu quero fazer o que agora? A coluna 3 menos duas vezes a coluna 1. Exato. Então, eu quero a coluna 3, ela vai receber menos 2 a coluna 1, então vamos escrever isso. Eu quero fazer R. Esse R vai ser elementar. E ele vai fazer o seguinte, ó, a coluna 3, ela vai ser mapeada em quem? Coluna 3 mais, no caso aqui menos, né? Menos 2 vezes a coluna 1. Quem seria a R elementar que faz isso? Vamos tentar escrever a R? Seria tipo a matriz de identidade, só que na parte superior direita, no final teria menos 2. Tá. Tipo, Vamos assim, ó. Eu não mexi nem na coluna 1, nem na coluna 2. Tá aqui. Tá. Agora na coluna 3, o que você quer fazer? Eu quero pegar menos duas vezes
para a coluna 1. Então, esse primeiro vetor aí de cima da parte direita vai ser menos 2. Aí na coluna 2 eu vou fazer nada, então é 0. E na coluna 3 eu vou pegar a coluna 3, ó. Aí vai ficar 1. Tá. Todo mundo entendeu a ideia dele, né? Todo mundo entendeu a ideia dele? Vamos ver se essa ideia tá boa. Eu vou pegar agora esse R e atuar nessa matriz aqui, AQ. Então, qual que era a matriz aqui? Tá aqui, ó. A identidade 2. 1, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Que multiplica essa 1, 0, menos 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá bom. Vamos fazer as contas agora. Esse cara multiplicar esse dá 1, esse cara multiplicar esse dá 0, esse cara multiplicar esse dá... Tá, vamos escrever os fáceis, né? Esse multiplicar esse dá 1. Todo mundo concorda comigo? Esse Sim. multiplicar esse dá 0. Tá. E agora o primeiro não trivial, esse multiplicar esse vai dar quanto? Vai dar 0 também, todo mundo concorda? Porque vai dar o 1 que multiplica esse 2 dá menos 2, e aí vai ter esse 2 que multiplica esse 1 que dá mais 2, portanto dá 0. Todo mundo concorda ou não? Aí vai ter esse aqui que multiplica esse dá 0, esse que multiplica esse dá 1, esse que multiplica esse dá 0. Aí a última linha é totalmente 0. Então deu o que a gente queria. Então a sua intuição estava super boa, tá vendo? Você já consegue construir matriz elementar que escalona coluna. Beleza? Vocês querem mais um exemplo ou já está de saco cheio de exemplo? Porque só um exemplo de fixação, então? Se eu Pode ser. tenho A1, A2, A3, B1, B2, B3, 0, 0, 0. Eu quero trocar, então agora eu quero trocar a coluna 3 com a coluna 1. A 2 eu não vou mexer. Qual seria a matriz elementar que faz isso para mim, então? Qual seria a matriz R que faz isso? A primeira linha vai Ó, ser você 0, vê? 0. Tá. Como eu não queria trocar a... Como na 2 eu não vou mexer, a linha e a coluna da identidade que aparecia no 2 tá ali. Eu devolvi ela, tá? E aí, qual que é a sua ideia? A primeira linha vai ser 001. Então, E mas a fala, é só permutar as colunas, né? A identidade seria isso aqui, né? Só que agora eu quero trocar, então eu vou permutar. Então eu vou mandar 1 para cá, 0 para cá, e o 1 que estava aqui eu vou mandar para cá. Tá claro? Se eu quero permutar a coluna, eu permuto as colunas que eu quero permutar. Então aqui vai ficar 0, 0, 1, 1, 0, 0. Certo? E aí, Sim. só que teria que... O que eu fiz aqui? Eu permutei, permutei a coluna 3 e a coluna 1. Vamos ver qual que é a resposta disso na... Então, se eu fizer A vezes R, eu vou fazer A1, A2, A3, B1, B2, B3, 0, 0, 0. Aí aqui está a minha R. Tá, quando eu fizer essa conta aqui, vai dar o quê? Ó, esses caras aqui vezes esse vai dar 3, concorda? Aí esse aqui vezes esse dá 2. Esse vezes esse dá 1.
Tá todo mundo comigo? Agora eu vou, esse aqui vezes esse vai me dar B3. Tá? Esse vezes esse vai me dar B2. E esse vezes esse vai me dar B1. Então deu B3, B2, B1, 0, 0, 0. Então foi exatamente o efeito que você queria, não era? A coluna 3 foi trocada com a coluna 1. Concorda comigo? Você trocou essas duas colunas. Tá, então, assim, essas matrizes elementares, ela faz isso. Então, na verdade, assim, como prova esse fato 2? O fato 2 prova fazendo a conta que eu fiz com vocês. O fato 2 agora ficou claro para todo mundo? Eu posso colocar como bem entendido ou vocês querem mais discussão aí? Ficou claro. Ficou claro para todo mundo? E eu também pensei, tipo assim, tirando exemplo e colocando meio que na prática, para a gente eliminar o N, a gente seria a mesma coisa que fazer multiplicações entre a matriz e identidade. Aí isso sempre vai ter como chegar em N, porque o N é uma combinação linear de alguns vetores da identidade, tipo de algumas colunas da identidade. Sim, sim. É um jeito de ver também. Bom, beleza, então. Aqui agora, então vamos fazer a prova do nosso teorema. Antes disso, uma discussão da prova. Da prova do teorema do posto. Pelo seguinte, ó. A é dada. Concorda? A é dada, não tem que se fazer. A pode ser uma matriz. A, ela é N por M, é dada. Beleza. Então, você sabe que existe P e Q inversíveis? Tal que, se você fizer P vezes A e vezes Q, isso aqui vai te devolver a identidade R por R, 0, 0, 0, beleza? Então aqui, olha, nessa matriz aqui, vamos ver se vocês concordam, o número de linhas linearmente independentes é igual ao número de colunas linearmente independentes. Todo mundo concorda ou não? Porque só tem identidade aqui, né? Tá vendo? Vocês concordam? Sim. Então, o teorema vai ser formalizar um pouco mais isso, mas a ideia está aqui. Quer dizer, eu vou poder... Qual que é a ideia fundamental? Eu faço uma sequência de operações em linhas na A, depois eu faço uma sequência de operações em coluna da A, trago ela para a identidade. Ah, mas da identidade aparece a identidade R por R, então ela vai ter R linhas linearmente independentes e ela vai ter R colunas linearmente independentes. Isso é quase a prova do teorema. Falta muito pouco para provar o teorema. Agora eu só vou gastar um português, mas a ideia está toda aqui. Beleza? Pessoal, vocês concordam ou não? O que faltou para eu provar esse teorema? Então vamos fazer assim, por que eu tenho que continuar falando? Porque eu não posso parar aqui. Eu não posso parar aqui porque poderia acontecer, tipo... Eu estou falando da A, na verdade. Eu não estou falando do sanduíche. Você está entendendo? É esse que está sendo o problema, né? Porque poderia acontecer da A, o posto da A de colunas não ser igual ao posto da A de linhas, mas o sanduíche fazer eles ficarem iguais, entendeu? Qual que é o problema, não? No caso, o problema é que teria que provar que P Problema, aqui então, não. teria a Vamos mesma ver. quantidade. O meu problema, só vamos fazer cara crachá. O problema que eu tinha, é mostrar
que o posto de coluna da A é igual ao posto de linha da A. Só que o que eu consegui, o que eu fiz, foi falar para vocês que sempre dá para fazer que o posto de coluna da PAQ é igual ao posto de linha da PAQ. Então, assim, eu tô quase lá, mas aqui tá aparecendo essa P e essa aqui, né? Então, poderia acontecer que esse teorema não é verdade para A, mas é sempre verdade para o sanduíche. E agora eu vou gastar um pouco de português e falar que não, que se é verdade para o sanduíche, tem que ser verdade para A. Beleza? Tá. Então, se não tiver claro aqui, não vale a pena continuar. Então, é bom, se não está claro, a gente discute, volta de novo, fala, redefine o que é posto. Agora é hora de reclamar à vontade. Se não está nada claro, também fala, a gente para a aula, começa de novo, entendeu? Do jeito que você quiser fazer. Mas está clara a diferença do que eu quero mostrar para o que essa coisa que mostrou até agora, né? Ô, professor, para P, a gente mostrou, para multiplicação PA, a gente mostrou que não altera a independência linear entre as linhas, né? E as colunas. Essa aqui não altera a independência. Então, essa aqui não altera a relação linear entre as colunas. Isso. Agora, o problema é mostrar por que não altera também. Não altera. Isso a gente conseguiu provar. O problema é que agora está com essa matriz Q aqui também. E poderia. O problema, assim, pensa assim, que eu quero provar para A e você me dá um sanduíche. Será que vale para A? Você fala, não sei, o A está no meio do sanduíche. Poderia acontecer que só está valendo esse teorema porque o sanduíche é. Tá bom? Poderia acontecer, não vai acontecer, mas vamos provar que não vai acontecer. Então, agora a prova do teorema. Como a prova de qualquer teorema, então ele é menos claro do que a discussão, só que depois que você sentar na sua casa e estudar o que foi feito, ele é mais claro que a discussão, porque realmente está feita coisa lá, né? Beleza? Então vamos começar. Eu vou ter que começar a prova desse teorema falando um pouco de notação, né? Então, eu vou fazer assim, ó. A é dada. E aí eu vou fazer isso para uma matriz elementar só, mas E é elementar. Eu vou tomar E como sendo elementar, na verdade eu poderia tomar E como uma sucessão de elementares, não mudaria nada exatamente na prova, tá? E aí eu evito um pouco de E elementar. Então eu sei que E é inversível, tá bom? E E a menos 1 também é elementar. Esse pedaço aqui deveria ser claro pra gente, tá? Se não tiver claro, por favor, dá um grito aí. Tá? E eu vou escrever A da seguinte forma. Os vetores coluna vão ser C1, C2, C3, Cn. Tá clara a minha notação? Então, esses aqui são os vetores coluna da matriz A. Beleza? Tá. E aí eu vou ter a matriz E vezes A, que eu vou chamar de A', cujos coluna eu vou denotar por C'. Beleza? Pode ser assim? Então, isso aqui é só para a gente começar a prova. Então, isso aqui foi a nossa anotação. Tá bom? Vamos notar o seguinte, ó, se
vamos pensar assim que alfa1, C1, mais alfa2, C2, mais alfa-N, Cn é igual a zero. Então, o mesmo vai ser verdade para o E de alfa1, C1, mais alfa2, C2, mais alfa-N, Cn igual a zero. Isso aqui todo mundo concorda, né? Porque se estava dando zero, qualquer matriz que devolve zero, que atua em zero, dá zero, né? Mas isso aqui, por definição, é alfa1, C1', mais alfa2, C2', mais alfa-N, Cn'. Todo mundo lembra por quê ou não? Porque a gente discutiu isso, eu vou escrever aqui, porque se eu tenho E vezes A, tá, vamos começar de novo. Só para recapitular, tá? Se eu tenho E vezes A, isso aqui é E vezes C1, C2, por exemplo, isso aqui vai ser igual a E que atua na coluna C1, E que atua na coluna C2. Lembra disso aqui? Eu expliquei isso para vocês várias vezes, né? Que a ação de uma matriz na outra, você pode olhar para elas como a ação de uma coluna na outra, tá bom? Então, isso aqui está falando o seguinte, que a relação linear está sendo preservada. Então, o que está acontecendo aqui é assim, ó, se temos R vetores LI, C1, CR, concorda? Então, esse C1', CR' também é LI. Deixa eu escrever isso, vou escrever isso de maneira certa, porque isso que eu falei aqui não está muito correto, tá bom? Tá uma implicação escrita errada aqui. A ideia é o seguinte, ó, vamos recapitular. Se esse cara a implicação correta é o seguinte, ó, se esse cara tem R vetores linearmente independentes, concorda? Então tem que ter, ó, primeiro vamos perceber o seguinte, ó, se esse cara aqui for linearmente independente, isso tem que implicar que esse conjunto de dentro também é LI, concorda? Sim ou não? Sim. Se fosse com ele. Tá, então a implicação aqui é o seguinte, ó, se C1', CR' é linearmente independente, então isso implica que C1, CR também é linearmente independente. Tá bom? Mas isso está falando, isso mostra que o posto, vamos ver se vocês concordam, das colunas de A' tem que ser menor ou igual que o posto das colunas de A. Porque está falando só o seguinte, ó, se eu tivesse R, C', LI, isso me daria R, C', LI. R, Cs ali, sem linha, concorda? Mas poderia acontecer de eu ter mais R. Poderia acontecer que CR mais 1, CR mais 2, também CLI. Eu não sei se isso acontecendo. Por isso que aconteceu que o número de linhas da C', ela fica sendo menor ou igual que o posto de A. Beleza? Beleza. Mas, agora que entra o truque aqui, mas você pode escrever A, quem que é? Isso aqui é A', não é? Mas aí você tem que A é igual E a menos 1 A', concorda? Sim, e aí você vai virar repetir o argumento. Aí vai sair que o posto
pelo mesmo conta, que o posto de A é menor ou igual que o posto, concorda? Das colunas de A'. Aí acabou. Aí acabou. Então aí, aqui você concluiu, qual que foi a prova aqui? A prova é que o sanduíche, o que a gente está concluindo aqui? O sanduíche, esse sanduíche, ou seja, atuar matriz elementar, não muda o posto das colunas. E agora eu vou ter que repetir o mesmo argumento para falar que não muda o posto das linhas. Mas exatamente o mesmo argumento, então não vou repetir, tá bom? Pode ser ou não? Em vez de repetir esse argumento, eu vou postar online um PDF com a prova. Mas qual que era a ideia? Vamos recapitular? A ideia é que eu sempre posso pegar, trazer ela através desse sanduíche elementar e identidade mais identidade nada mais, a identidade R por R. O problema que poderia dar é que o posto da coluna está mudando, ou o posto da linha está mudando. Então aqui eu consegui provar que o posto das colunas não mudam por uma atuação de elementar. E depois eu vou provar que o posto das linhas também não muda por um elementar. E aí, como aqui nesse sanduíche elementar eu tenho o número de linhas igual ao número de colunas, acabou, não tem mais o que fazer. Eu posso dar uma outra prova para vocês. Vocês já estão muito cansados? Já estão muito saco cheio, ou Judeu? Tô de boa. Tá tranquilo. Vamos dar uma outra prova. Então, prova 2. Pode ser ou não? Pode. Porque aí fica várias provas e quando você dá muitas provas pode ser muito confuso ou muito claro. Então, prova número 2. Aí você vê qual é a prova número 2. Tá bom. Então, eu vou falar o seguinte. A tem posto de linhas igual a R. Então, o que eu estou falando? Que o número de linhas independentes é R. Tudo bem? Agora eu tomo o X1, X2, XR para ser base do espaço gerado pelas linhas. Porque eu posso olhar a linha como um vetor também, e aí, como ele tem posto R, são R linhas linearmente independentes, concorda? Eu vou ter também o espaço vetorial gerado pela combinação linear dos vetores. Por hipótese, tem R, o número máximo deles é R, portanto a dimensão desse espaço tem que ser R, foi isso que a gente provou já no outro leminha. Então esse cara aqui eu tomo para ser base. Tá claro o que eu estou falando ou não? Agora, primeira observação. Observação número 1, que vai ser importante. A, X1, A, XR é linearmente independente. Então, essa observação é não trivial. Vou até anotar aqui que ela não é óbvia, não trivial. Todo mundo concorda ou não? Que eles são linearmente independentes. O que significa falar isso? Eu vou ter que provar, né? Então, essa é uma observação que tem que ser provada. O que significa falar isso? Que esse conjunto aqui é linearmente independente. Então, você vai falar que existe C1, CR, tal que C1A X1 mais C2A X2 mais CRA
XR e C igual a zero. Todo mundo concorda com isso ou não? Sim. Tá, então eu vou colocar zero desse lado aqui, e só que isso aqui também é A. Isso aqui é C1 X1 mais X2 CR XR. Não mudei nada, né? Beleza? Então agora isso aqui está falando... o que isso aqui está falando? Isso aqui eu vou escrever como sendo AV. Concorda? Isso aqui implica que AV é igual a zero. Quem que é o V? V é esse vetor que está aqui dentro. Certo ou não? Aí como isso é igual a zero, ou A ou V é igual a zero. Agora, vamos ver. V é combinação linear das linhas, né? Concorda ou não? Sim. Tá, beleza. 2. V é ortogonal às linhas. O que é ser ortogonal? Eu achei que vocês tinham visto isso com o Wagner. Eu achei que vocês tinham visto... Se vocês não viram isso, aí a prova não tem sentido. Vocês não viram com o Wagner U vezes V? Isso aqui sim. era norma de Vimos. cosseno de θ. Foi faz um tempinho, aí a gente esqueceu. Ele deu, sim. Produto interno e norma. Viu? Perfeito. Tá, bom. Então é ortogonal nesse sentido aqui, porque, na verdade, assim, tem muitos sentidos de ser ortogonal, né? Mas como eu achei que vocês tinham visto aqui com o Wagner, eu já falei nesse sentido direto, tá bom? Então, isso aqui está implicando que V é combinação linear das linhas e V é ortogonal às linhas. Então, V é ortogonal a ele mesmo. V é ortogonal a V. Isso aqui implica que V tem que ser zero, né? Concorda ou não? Se V tem que ser zero, pessoal, minha internet caiu ou vocês estão ainda aí? Estamos. Tá bom. Então vocês concordam que V tem que ser zero. Beleza, se V tem que ser zero, tá, não tem muito o que fazer. V é zero, beleza, V é zero. Agora, V tem que ser zero, mas o V ele é igual a C1 x1 mais C2 x2 mais quem? CR XR. Mas esse conjunto aqui x1 XR é base. Ou seja, ele é LI. Então, a única solução desse negócio igual a zero tem que ser o quê? Logo, o que acontece? O C1 tem que ser igual a C2, que tem que ser igual a CR, que tem que ser igual a zero. Todo mundo concorda com isso ou não? Sim. Tá, então, tudo isso foi só para provar a observação 1. Que a observação 1 falava? Que eu pego x e xr para ser base do espaço gerados para a linha, a ação de A neles também deixa eles ali. Deixar ele ali significa falar que a única solução dessa equação é C1, C2, CR igual a zero. Foi o que eu provei. Concorda? Está aprovado. Agora, eu vou notar observação 2. E essa é curtinha. Se eu pegar para qualquer xi com i de 1 até r, não importa qual você pegue, AXI, quem que é isso aqui? Isso aqui é combinação linear de quem? Das colunas. Todo mundo concorda? Foi que a gente já falou isso várias vezes na aula, né? Deve estar escrito aqui em algum lugar.
Quando multiplica pela direita é pelas colunas e pela esquerda é pelas linhas. Não, a gente deu um exemplo disso na aula de hoje. Talvez eu dei exemplo e já apaguei. Esse exemplo aqui, ó, tá bom, tá aqui, né? Eu tinha essa matriz, atuei ela por um vetor. Atuar essa por um vetor e fazer combinação linear das colunas. Então, só isso que eu falei. Tá bom, então, significa falar que... Vou escrever bastante hoje, né? Tá, isso aqui é combinação linear das colunas. Tá claro para todo mundo, né? Certo? Beleza. Agora, tá, essa é a observação 2. Vamos voltar pro nosso caso. Mas, o que a gente sabe? Que a x1, a x2, a xr é linearmente independente. Da observação 1, não foi isso que a gente suou a camisa para provar isso? Concorda? Esse conjunto concordo. aqui, esse conjunto é linearmente independente, na verdade, ele é LI, ele é um... Bom, esse conjunto é LI. Então, portanto, logo, vamos ver se vocês concordam, o espaço coluna tem que ter ao menos R vetores linearmente independentes. Vocês concordam comigo ou não? Por quê? Pela observação 2. Vocês concordam comigo ou não concordam comigo? Porque quando a gente fez lá, estava modificando as colunas, né? Assim, ó. É porque, na verdade, se eu pego um vetor para qualquer AXI, para qualquer XI, isso aqui é a combinação linear das colunas. Então, na verdade, esse conjunto todo aqui é uma grande combinação linear de colunas de A. Mas esse conjunto aqui é linearmente independente, Só que aí o que pode acontecer? Poderia as colunas de A ter mais um vetor ainda que não estava aqui. Tá entendendo? Nada me impede. De repente, por alguma razão, aconteceu. Faz sentido ou não? Faz. Então, isso implica que Então, você está falando, ó. Então, está maior ou igual em escrever. relação a... Perfeito. Vamos escrever. Então, tudo que a gente falou é o seguinte, ó. O posto das linhas de A é igual a R. E a gente está falando aqui agora que o posto das colunas de A, ele é pelo menos R. Tá bom? Foi isso que a gente provou. Então, vamos ver logo. Vamos escrever isso de maneira grande. O posto das linhas de A é maior ou igual que o posto das colunas de A. Beleza. Agora, faz a mesma discussão, faz a mesma conta. Essa é uma fórmula, essa é a fórmula que a gente deduziu. Concorda? Essa fórmula a gente deduziu. Beleza. Agora aplica a fórmula. Para a transposta. Concorda? Se você aplicar essa fórmula para a transposta, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. E aí vai sair, se você aplicar essa fórmula, vai sair que o posto das linhas de A, aí ele tem que ser necessariamente igual ao posto das colunas de A. Todo mundo entendeu por quê ou não?
Porque se você aplicar essa fórmula para transposta, o que era posto de linha vira posto de coluna, o que era posto de coluna vira posto de linha. E aí você vai ter que um tá majorando o outro, que tá majorando um, então eles têm que ser iguais. Beleza? Isso aqui é muito confuso ou dá para gostar ainda? Eu entendi. E nas duas soluções, utilizaram essa parte de maior igual e menor igual. Né? É. E aí tem um jeito bem legal de calcular posto, que é o seguinte, ó. Você, como o posto de linhas é igual ao posto de colunas, eu te dou uma matriz A. Então, vou criar um algoritmo aqui. Eu te dou a matriz A. Você manda A para E1A. E aí você vai escalonando E2, E1A. E aí vai aparecer aqui, sei lá, identidade, né? Digamos assim, que depois que eu fiz essa conta vai aparecer 100, 210, 020. Então, na verdade, você conta aqui o que está acontecendo. Aqui tem pivô, não tem? Sim? Esse tem um pivô. Essa coluna. Essa coluna tem um pivô, concorda ou não? Essa Sim. coluna tem pivô? Essa coluna não tem pivô. Não tem pivô. Vocês concordam comigo ou não? Porque pivô seria um elemento não nulo na diagonal. Tá. Beleza. Isso também está falando que o número de linhas independentes aqui, então, o número de linhas independentes é o quê? 2. Então, você pode pensar que o posto da matriz A, você com esse nosso teorema, posto da A, então por isso que eu não preciso falar mais posto de linha e posto de coluna, só falo de posto. Isso aqui é igual o número de pivôs. Faz sentido o que eu estou falando? Faz, porque todo pivô pode formar uma matriz de identidade. É. Outra coisa, observação 2. Se eu quero resolver AX igual a B. Tá bom, essa matriz aqui, sei lá, ela vai ser bem grande, né? Digamos assim. Aqui ela tá tendo M linhas, e aqui ela tá tendo N colunas. Esse aqui também é um vetor de tamanho N, e esse aqui é um vetor de tamanho M. Isso tá claro para todo mundo ou não? Qual que é o máximo, o maior posto que essa matriz vai ter? O posto de A o posto de A ele é menor ou igual a N. Se o posto de A é igual a N, o que acontece? Isso significa falar que a dimensão da imagem de A também é igual a N. E aí, não importa o B que eu coloco aqui, sempre tem solução. Então, a equação tem solução para qualquer B. Tá claro isso para todo mundo ou não? Tá? Não pode ser maior do que N porque posto da linha é igual ao posto da coluna, só que o posto da linha é máximo 1. Exato. Mas se o posto de A for igual a N, aí significa falar que as colunas de A estão formando uma base de Rn. E aí qualquer B pode ser escrito nessa base, como combinação linear das colunas. Isso é equivalente a falar que tem solução. Isso, inclusive, é um exercício da nossa lista. Tá? Mas pode acontecer, deixa eu dar um exemplo para vocês, então. Essa matriz aqui, ó, 1, 2, 0, 0. Vou até pegar esse caso aqui, ó. 2, 0, 0, 3, 0.
x, y, z igual a 0, 1. Esse sistema não tem solução. Todo mundo concorda comigo ou não? Esse sistema não tem solução. Por que esse sistema não tem solução? Porque o posto de A é igual a 1. Concorda ou não? Então, o posto de A, qual seria o máximo? Poderia ter no máximo 2 linhas, né? Independentes aqui. Só que ele só tem uma. Então, eu vou falar que o que está acontecendo aqui, quando o posto, definição, quando o posto de A não é máximo, A é dita ser deficiente. Tá claro? Então, se A é deficiente, eu vou poder ter equações lineares com A que não admitem solução. Todo mundo concorda que essa equação aqui não vai ter solução, né? Porque para a segunda linha eu vou ter 0 igual a 1, certo ou não? Sim. Sim, sim. Sim, então por que isso está acontecendo? Porque o posto de A é deficiente. E em inglês, inclusive nos livros e nos comandos, o pessoal não usa posto. Posto é uma palavra em português. O pessoal usa, a palavra chama rank. Tá? O rank de A. Então, isso aqui é... Em português fala rank. Inclusive, acho que, dependendo da aula que você tiver, a pessoa vai falar qual que é o rank do seu operador. O que é o rank? É o posto. Você pode pensar, então, se você tiver uma mente mais numérica, você pode pensar, eu te dou uma matriz, você escalona ela e conta o número de pivôs. Esse é o posto. Se o número de pivôs for máximo, essa equação linear correspondente a essa matriz sempre tem solução. Beleza, pessoal? Tem solução para todos os Os Bs. para qualquer um. Para qualquer B.